Eu tenho uma mensagem no meu coração para compartilhar com você, e eu quero que, se você tiver, somente se tiver, algum tipo de intimidade com a pessoa que está ao seu lado, se é cônjuge, amigo, amiga, então cabe, se não, fica de boa, tá bom? Mas se tem algum tipo de intimidade com quem está perto de você, só para acordar essa pessoa e para começar a pregação todo mundo junto, segura na mão dessa pessoa, aperta um pouquinho assim e grita bem forte assim para ele assim: chega! Deu para acordar? Deu para se ligar? Deu para entender que não vai dar para escutar a mensagem de hoje e ficar do mesmo jeito? Deu para compreender que hoje Deus não te deixou a opção de se colocar no lugar de ouvir e não responder. Você vai ter que responder aquilo que Deus vai falar nessa noite com você. Você vai ter que se posicionar, você vai ter que mudar de caminho, você vai ter que elevar o nível, você vai ter que trabalhar em algumas decisões, você vai ter que fazer algo. O Espírito Santo vai fazer o trabalho, ele vai falar. Então segura de novo e completa a frase, porque o tema não é só esse, tem um complemento. Então segura de novo aí com carinho, agora diz assim: chega de olhar para trás. O tema da minha mensagem hoje é: chega de olhar para trás. Chega de olhar para trás. Eu creio, essa é uma palavra, olha, se Deus não falar com você, eu já estou satisfeito, porque enquanto eu preparava, Ele falava comigo. Então eu já fui edificado, se você fosse era bônus, mas eu já fui edificado. Chega de olhar para trás, é uma palavra profética, uma palavra divisora de águas para as nossas vidas. Interessante como a Bíblia fala sobre o poder do nosso olhar. Se os teus olhos forem bons, se eles forem luz, todo o teu corpo será luz, mas se eles forem trevas, quão grandes trevas você será. Jesus falou, o poder do nosso olhar, para onde nós olhamos. Deus está sempre nos chamando a atenção para onde nós colocamos o nosso olhar, porque para onde olhamos define muito para onde nós estamos indo. É muito difícil alguém continuar olhando para trás e seguir em frente. Olhar para o que já foi e crer no que será. O nosso olhar pode nos curar, pode nos adoecer. O seu olhar pode te abater, pode te levantar. Eu quero falar sobre isso. Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Leio com você a partir do versículo 17. Assim diz a palavra de Deus. Assim que os tiraram da cidade, um deles, um dos anjos, que apareceu para Ló, disse: Ló, fuja por amor à vida, não olhe para, não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto, ou sai ou morre. Tem momentos na nossa vida, ou você sai, ou você morre. Eu preciso liberar isso sobre alguém nesse lugar. Mova-se ou enterre-se. Ló, porém, lhes disse, sempre hesitante, ele disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Eu não posso fugir para as montanhas, esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto tem uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixa-me ir para lá, deixa eu ficar lá, ali eu estarei, são e salvo. Está bem, respondeu o anjo, também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Agora fuja depressa, porque nada poderei fazer, enquanto você não chegar lá. A cidade foi chamada Zoar, e quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra, e o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim Deus, o Senhor, destruiu
aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Deus destruiu Sodoma, Deus destruiu Gomorra, Deus destruiu aquele lugar e estava tentando dizer: Ló, se você não sair desse lugar, você vai infelizmente se queimar. A casa está pegando fogo, a casa está desabando. Tem lugares que o nosso tempo neles está contado. Se a gente não sai, se está ruim no lugar, vai ficar ruim para a gente. Mas aí então o versículo 26 diz: mas a mulher de Ló, ela olhou para, a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Para onde você olha, determina muito em quem você está se tornando. Você vai ganhando a forma do para onde você está olhando. Ela olhou para trás, o texto diz, porque ela olhou para trás, transformou-se em uma estátua de sal. Algo aconteceu nela, ela foi transfigurada, ela foi metamorfoseada, algo aconteceu nela, ela mudou, ela ganhou a forma do quê? Do seu olhar. Olhou para trás, virou uma estátua de sal. Uma estátua de sal. Interessante, uma estátua nem morta nem viva, parada. Ela poderia ter caído morta, o juízo de Deus poderia ter sido esse. Ela poderia ter caído morta, mas a Bíblia faz questão de falar que no caso da mulher de Ló, você tem que pegar isso, gente. Aqui está o ponto desse texto. O juízo sobre ela não foi morte, ela não caiu morta. A Bíblia fala de outros que caíram mortos. A Bíblia fala sobre os filhos do sacerdote Arão, que mexeram com o fogo de Deus e por causa disso caíram mortos. A Bíblia fala de Ananias e Safira, que porque mentiram ao Senhor, caíram mortos. A Bíblia fala de outros que caíram mortos. Aliás, a Bíblia mesma que fala nesse texto que Sodoma foi julgada por Deus, fogo caiu, o povo morreu, ou seja, o juízo de Deus com Sodoma foi morte, mas no caso dela, o juízo não foi morte, ela não ficou nem viva, nem morta, ela ficou parada, imóvel, estátua. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu na vida dessa mulher? Fala comigo, chega de olhar para trás. A Bíblia fala que Ló foi morar naquela cidade, Sodoma, com a sua esposa e sua família. Eles fizeram de Sodoma a sua residência, a sua habitação. Mas a Bíblia também diz que o pecado de Sodoma, a iniquidade daquele povo, chegou em uma certa medida que a paciência de Deus esgotou. A medida da misericórdia de Deus com aquele povo esgotou. Acredite você, a misericórdia de Deus tem medida, e o pavio de Deus é longo, mas ainda é um pavio. E quando o pavio de Deus então se esgotou, ele mandou um aviso, ele enviou 2 anjos para Ló. E os anjos chegaram com a notícia: Ló, vai dar ruim aqui em Sodoma. Deus vai julgar essa cidade. E para que você não morra juntamente com eles, Deus está te dando livramento. Sai enquanto há tempo, sai enquanto há tempo, sai enquanto há tempo. Mas o texto vai falar um detalhe interessante. Quando o anjo chega com esse anúncio, a Bíblia vai dizer, versículo 16 do mesmo capítulo: tendo ele hesitado, Ló não estava ainda disposto a sair daquele lugar. Tendo ele hesitado, o que acontece? Os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força. O anjo agarrou, eu acho tão tremendo como às vezes Deus, na sua infinita misericórdia, até dos lugares dos quais a gente não quer sair, até dos caminhos dos quais a gente não quer sair, até das escolhas que a gente não quer largar, Ele dá um jeito de nos agarrar, nos pegar e nos dizer: o meu amor por você é mais forte do que a sua tolice. O meu amor por você, o meu plano na sua vida, o meu propósito na sua vida. Saulo, Saulo, Atos 9, por que me persegue? Duro é você recalcitrar contra os meus aguilhões. Eu quero dizer que se teu nome está gravado na palma das mãos de Deus, Ele dá um jeito de agarrar você, Ele dá um jeito de pegar você, Ele dá um jeito de capturar você. E ainda mais se o seu nome estiver debaixo do joelho da sua mãe, está lascado, porque a oração de mãe tem prioridade no céu. Pois bem, o anjo pegou, agarrou todo mundo, tirou da cidade, sim ou não?
Eles saíram de Sodoma, ou seja, Deus conseguiu tirar Ló e a sua família de Sodoma. Deus tirou a mulher de Ló de Sodoma. Mas chegando lá fora, o anjo disse: daqui para frente é com vocês. Deus faz uma parte do trabalho, não todo o trabalho. Daqui para frente é com vocês. Daqui para frente, fuja, corra. No meio do caminho, ela olha porque Deus conseguiu tirar ela de Sodoma, mas não tirou Sodoma de dentro dela. E o que acontece? Ela vira uma estátua de sal. O simbolismo aqui é muito claro e muito forte. Por que aquela mulher se tornou uma estátua imóvel, parada, estagnada? Porque o que estava acontecendo com ela fisicamente era um reflexo do que já estava acontecendo com ela interiormente. Ela estava se tornando de maneira visível quem ela já era no seu íntimo, no seu espírito. Emocionalmente ela já estava parada. Por quê? Porque Deus a tirou de Sodoma, mas ela ainda queria Sodoma. Ela ainda tinha saudade de Sodoma, ela ainda tinha vínculo com Sodoma, ela ainda tinha uma aliança com Sodoma. Eu não sei o que aquela mulher tinha na cabeça, se ela olhou para Sodoma, se ela sentiu falta, se ela ficou preocupada, se ela sentiu pena. Eu só sei que Deus deu uma ordem clara, disse: sai, vai embora, foge. E aquela mulher resistiu. Romper em definitivo, esse é o termo, romper em definitivo com aquilo que Deus havia dito. Larga. Meu irmão, não importa o quanto Deus tente tirar você de um ambiente, se o ambiente ficar em você, lá você ainda está. Não importa o quanto Deus tente tirar você de uma relação, se o seu coração ainda está lá, lá você está. Não importa o quanto Deus tente tirar você de um plano, de um sonho, de um projeto, se você ainda no seu íntimo, no seu coração está lá, lá você ainda está. Já paralisou, já estagnou, já ficou imóvel, já está passivo. Estátua. Aquela mulher se tornou fisicamente quem ela já estava sendo interiormente. Mas sabe qual é o mais forte? O mais forte vinha aqui, gente. O versículo seguinte, que a Bíblia diz, olha isso, esse é o forte, versículo 27. Versículo 27, a mulher de Ló tinha acabado de se tornar uma estátua de sal. Verso 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou, voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Sabe o que é isso? A mulher vira uma estátua de sal e a história bíblica não para. Ela para, mas a história não para. Ela para, mas o texto não para. Ela para, mas é como se no versículo seguinte nada tivesse acontecido, porque no versículo seguinte diz, na manhã seguinte, na manhã seguinte, na manhã seguinte, ninguém chora pela mulher, ninguém sepulta a mulher, ninguém sente dor pela mulher, ninguém relembra a mulher, ninguém recorda a mulher, nada, absolutamente nada, é como se fosse apenas um acontecido assim, quase que evitável, sabe, algo que dê para esquecer. O texto trata como um nada. Versículo 27, na manhã seguinte, pronto, a vida de Abraão continuou, Abraão seguiu, Ló seguiu, todo mundo seguiu, mas a mulher ficou. E eis aqui o ponto, enquanto você olha para trás, e por causa disso está estagnado, paralisado, estacionado, eu quero dizer para você em amor, que quem te ama vai seguir, seus amigos vão seguir, as pessoas vão seguir, por mais que te amem, vão seguir, por mais que orem por você, vão seguir, por mais que persistam, que tentem, que queiram, que desejem, mas elas vão seguir. Não havia nada para ser feito, não dá para levar uma estátua nas costas, meu irmão, não dá para carregar uma estátua, elas vão seguir, e você fica. Você está entendendo o poder dessa palavra? Fala comigo, chega de olhar para trás. Eu quero falar com você, chega de olhar para trás, mas para quais lugares, portanto, a gente não deve mais olhar? Chega de olhar para onde? Chega de olhar para onde? O que é que nos prende? O que é que paralisa? O que é que se eu permanecer olhando para, em razão daquilo, eu vou ficar, eu vou estacionar? Eu quero listar algumas coisas. Primeiro, chega de olhar para as coisas, eu quero usar essa palavra mesmo, para as coisas que perdemos. Coisas, eu quero começar com o mais óbvio, eu quero começar com o mais simples, eu quero começar com o mais ordinário.
mas que tantas vezes tem um espaço tão grande na nossa alma. As coisas. Sejam materiais, sejam de certa maneira simbólicas, um título, um cargo, um lugar, um tratamento que você recebe em razão de uma função que ocupa. As coisas. A Bíblia, por exemplo, fala de Israel estacionado como uma estátua no meio do deserto, porque não conseguia deixar para trás as coisas do Egito. Interessante, porque a Bíblia fala que Deus tirou Israel do Egito. Aquele povo era escravo não tem carteira assinada, trabalha, e o máximo que ganha é a porção necessária para sobreviver. Eles eram escravos. Deus vai e liberta o povo, Deus vai e dá uma promessa para o povo, mas entre o Egito e a promessa houve um deserto. Sempre tem um deserto entre o Egito e a promessa. E enquanto eles atravessam aquele deserto, enquanto eles caminham, enquanto eles peregrinam o seu processo, eles começam a sentir saudades das coisas do Egito. Números 11, a partir do verso 4, eles dizem assim: se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, meu Deus, que povo para gostar de alho. Quem gosta de alho? Eu também amo alho. Coisa de brasileiro, né? Toda a gente cozinha com alho, eu sou assim. Carne, alho, frango, alho, peixe, alho também. Não importa. Colocou um alho, deu gosto, um pouquinho de sal, ótimo. O povo de Israel olha para o cardápio do Egito, eles sentem saudade, gente, das coisas do Egito. Pelo amor de Deus, eles eram escravos no Egito, eles não tinham perspectiva de futuro no Egito, eles não tinham valor no Egito, eles não tinham dignidade no Egito, mas eles ficaram presos às coisas que eles poderiam recuperar, as coisas que quando eles chegassem em Canaã, eles poderiam plantar e colher, as coisas que eles poderiam ter de novo, e quem sabe até numa porção melhorada, e numa porção transbordante. E quantas vezes a gente fica também preso por causa das coisas que perdemos, e Deus fica olhando para a gente dizendo: filho, o futuro é um campo que está limpo, você pode colher muito mais do que aquilo que você perdeu, você pode recuperar, resgatar, provar. E tem mais, tem cardápios melhores te esperando no teu futuro do que aqueles que você experimentou no teu passado. Deus está dizendo para alguém aqui nesse lugar: não se prende ao que passou, fortalece o que restou. Me ajuda aí no nome de Jesus, glorifique o nome do Senhor. Ei, gente, eu aprendo na palavra que tudo que Deus precisa na nossa vida é o que restou, não é o que passou. Eu amo esse princípio, vez por outra eu prego sobre isso, eu falo porque eu creio de todo o coração que o que Deus precisa é daquilo que ficou. Quando o profeta vai na casa da viúva, ele não pergunta: filho, o que é que tu perdeu? Ele pergunta: filho, o que é que tu ainda tem? Porque eu multiplico o que você ainda tem, eu pego a porção que você ainda tem. Deus usa a força que você ainda tem, a provisão que você ainda tem, a inteligência que você ainda tem, o dom que você ainda tem. Por sinal, deixa eu falar só uma coisa: as coisas que nós perdemos não são nada, porque nós conseguimos aquelas coisas com aquilo que nós somos. E se você ainda é quem um dia você foi, aquilo que você perdeu passou, mas novas coisas serão obtidas com quem você ainda é. Com quem você ainda é. Tem alguém aqui que Jesus está dizendo: para de chorar, para de ficar nesse luto pelas coisas que passou. Você vai ficar estacionado, estagnado. Chega de olhar para trás. Você pode dizer isso comigo? Chega de olhar para trás. Gente, quando a gente fica olhando para as oportunidades que passaram, a gente perde de vista as oportunidades que Deus está dando agora. A porta que Ele está abrindo agora, a janela que Ele está dando agora, a ideia que Ele está dando agora, o caminho que Ele está dando agora. Tem coisa nova, tem coisa para o agora, meu irmão. Para agora. Chega de olhar. Você já entendeu? Chega de olhar, não apenas para as coisas, mas também para quem nós perdemos. O que perdemos, mas também para quem nós perdemos. A Bíblia conta no livro de Ruth a história de uma mulher chamada Noemi. Muita gente pensa que o livro de Ruth é sobre Ruth. Por incrível que pareça, leia bem.
Porque o título é Ruth, mas o livro é sobre Noemi. O narrador deixa claro, porque a história começa com Noemi e acaba com Noemi. É tudo sobre apesar do nome ser Ruth. Noemi, ela vai para um lugar, para as terras de Moabe, e lá ela perde muita gente, perde pessoas que ela ama. Ela perde primeiro para a morte. Ela perde seu marido, ela perde os 2 filhos. Daí ela resolve voltar para sua terra, Belém de Judá. No caminho de volta com suas 2 noras, Ruth e Orfa, Orfa agora olha para ela e diz, não vou, eu vou voltar para a minha terra. Sabe o que a Bíblia diz? Noemi não insiste, deixa Orfa ir. Ela perde Orfa, ela não perde para a morte, ela perde Orfa para quê? Para a vida. Ela perde Orfa para a escolha de Orfa, ela perde Orfa para o livre arbítrio de Orfa, porque eu não posso querer manter na minha vida quem quer sair. Eu não posso querer forçar, impor, obrigar e prender alguém que quer ir. Ela não insiste, ela deixa ir quem quer ir. E faz mais, ela ainda olha para Ruth e desafia Ruth. Você tem certeza que você quer ficar comigo? Eu sou uma velha, não tenho nada para dar. E Ruth olha para ela e diz, vou ficar com você. E Deus usa na vida de Noemi, não a Orfa que saiu, mas a Ruth que ficou. E a Ruth que ficou é uma ponte na vida de Noemi, que leva Noemi para o seu destino, para o seu propósito, para a vontade de Deus para a vida. Ruth, quem é usada por Deus para dar uma virada de 180 graus na história daquela mulher. Agora tem um detalhe, posso falar o detalhe? Noemi significa agradável, Ruth significa amiga. Enquanto você for agradável, sempre terá uma Ruth amiga. Mas quando a gente vai ficando amargo, azedo, desconfiado, paranoico, fechado, duro, por causa das órfãs que partiram, como é que as Ruths vão nos querer? Pare de reclamar por quem você não tem e se torne. Eu quero que você sublinhe isso aqui. Pare de reclamar pelas pessoas que você não tem e se torne aquelas que você deseja. Se torne aquelas que você deseja. Quer companheiros? Seja companheiro. Quer intercessores? Seja intercessor. Quer homens e mulheres de Deus? Sejam homens e mulheres de Deus. Quer amigos de verdade? Seja um amigo de verdade. Quer gente generosa? Seja generoso. Quer gente solidária? Seja solidário. Quer gente que é profeta? Seja um profeta. Quer gente guiada pelo Espírito? Seja alguém guiado pelo Espírito. Quer alguém empático? Seja você o primeiro a ter empatia. Quer alguém compassivo? Seja alguém que também é compassivo. Você está entendendo? Torne-se quem você quer perto de você. E eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Você vai parar de olhar para quem saiu e vai começar a valorizar quem ficou, e vai começar a valorizar quem Deus está trazendo, e vai começar a cultivar quem ainda está aí. Pare de olhar para trás. Fale comigo, pare de olhar para trás. Gente, escuta uma coisa. Terceiro, pare de olhar. Pare de olhar para as feridas e para os traumas que você sofreu. Ferida todo mundo tem. Marcas todo mundo tem. Quem passa por um mundo caído sem feridas? Quem passa por um mundo caído sem experiências de rejeição? Quem passa por um mundo como o nosso, caído, desajustado, desarmonioso? Se a gente for contar a história do porque eu vim de uma família que não era perfeita. Ô irmão, a fila é longa. A fila é muito longa, você está entendendo? Mas uma hora ou outra na minha vida eu tenho que parar de olhar para trás. Se eu não quero ficar estacionado como uma múmia, como uma estátua, se eu não quero me tornar testemunho de algo que eu poderia ser, mas eu não sou, eu poderia ser, mas eu não me tornei. Eu carreguei o potencial, eu carreguei a chance, eu carreguei a oportunidade. O anjo me pegou pela mão, o anjo me tirou, o anjo me deu uma chance, o anjo me abriu uma porta. Eu deixei e desperdicei tudo, porque fiquei olhando para trás. Porque fiquei olhando para quem me feriu. Porque eu fiquei olhando para quem me julgou. Porque eu fiquei olhando para... Esse negócio de julgar. Por quem me julgou? Claro, óbvio. Sempre aparece alguém, sempre, às vezes somos nós que julgamos. Ei, nem sempre a gente é o herói. Por causa de quem me julgou,
Tem gente que nos julga por quê? Porque não nos conhece. Tem gente que nos julga porque conhece, mas não nos entende. Tem gente que nos julga porque nos conhece e poderia entender, mas não quer entender. Ei, tem gente que é pequena. Desculpe o uso da expressão, é pequena, pequena de cabeça, pequena de mente, pequena de perspectiva, pequena de atitude, pequena de espírito, simplesmente pequena na essência. E gente que é pequena do lado de dentro, tem falas pequenas, palavras pequenas, conversas pequenas. As pessoas dão aquilo que elas têm para dar. Eu não posso evitar que elas me deem o que elas têm para dar, mas eu posso escolher como eu vou gerir aquilo que elas me dão. E algumas coisas que as pessoas me dão, eu tenho que olhar e eu tenho que dizer, não, obrigado, pode deixar a bagagem por aqui, porque o meu caminho é outro. Meu caminho é outro. Você pode ficar para você, não, obrigado. Dispenso, estou dispensando. Pode falar, pode comentar, pode mandar o direct, pode fazer o comentário. Pode falar no grupo do Zap, me mandar um áudio, não espere resposta. Não espere. Simplesmente, por quê? Porque não dá, porque eu não quero mais olhar para trás, porque eu não quero olhar para aquilo que está me prendendo. Não. Olha, gente, eu confesso, eu posso confessar um pecado? Eu já lambi muita ferida. Sabe aquela coisa de, pobre de mim, coitado de mim. Até que eu fiz um exercício, não foi intencional, foi o próprio Deus, eu acho. Eu comecei a ler e a estudar a vida de Paulo. E lendo a biografia de Paulo, cristocedência, uma coincidência de Jesus, eu descobri um homem que deu tanto e muitas vezes recebeu tão pouco. Eu descobri um homem que foi um pastor excelente, que foi um pregador fiel, que se doou pelo evangelho como poucos, plantou igrejas, e em igrejas que ele plantou, ele viu seu nome caluniado. 2 Timóteo 4, versículo 16, olha o que ele diz. Experiência dele, a autobiografia de Paulo. Ele foi preso. E antes da prisão houve, claro, um julgamento. E ele diz assim, 2 Timóteo 4, 16, na minha primeira defesa, ninguém apareceu. Ajudei tantos, preguei para tantos, discipulei tantos. Ninguém apareceu para me apoiar. Nem aqueles que disseram, TMJ, estamos juntos. Quando precisar de mim, conte comigo. Amo você. Não, nem esses. Todos me abandonaram, que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor. Quem entende que tudo aquilo que a gente precisa é do mais o Senhor. E gente, coisa maravilhosa na nossa vida é que quando o inferno está prestes a fazer festa e pensa que vai derrubar a gente, colocar a gente no chão, quebrar a gente, arrancar nossa fé, aí entra na nossa história um mais o Senhor, mais o Senhor. Sem fé, de repente desanimado, totalmente abatido, mais o Senhor. Se você já viveu um mais o Senhor na sua vida, você pode dar um glória a Jesus por isso, porque quando ele entra tudo muda, a perspectiva, a visão muda. Mas o Senhor permaneceu ao meu, não tinha essa palavra, verso 18, o Senhor me livrará. Será que você pode gritar essa palavra? Livrará de toda obra maligna e me levará, grite, levará a salvo para o seu reino celestial, a ele a glória para sempre, amém. Fale comigo bem forte, livrará, levará, mais uma vez, livrará, levará, sempre em todo tempo na sua vida, não importando o que falam, o que dizem, o que fazem, com as pessoas presentes ou ausentes, quando você queria que alguém estivesse, não está, quando você sente o abandono da mão que você contava, você tem que lembrar, epa, calma aí, promessa de Deus para a minha vida, Ele livrará e Ele me levará, daquilo que Ele não me livrar, certamente Ele vai me levar, louvado seja Deus, Ele vai me livrar, Ele vai me levar.
Eu não preciso ficar olhando para trás, eu não preciso ficar olhando para trás. Você me deu aquilo que você tinha para me dar, está tudo certo, está tudo ok. Faça as pazes, meu irmão, faça as pazes com as suas feridas. Porque a nossa vida é tecida com as nossas conquistas, mas também com as nossas feridas. É duro, eu sei que é muito duro, mas a nossa vida também é tecida com as nossas quedas, também é tecida com as nossas marcas. Faz parte. Mas a boa coisa é que nelas nós não precisamos ficar. Chega de olhar. Será que você pode me ajudar a pregar? Chega de olhar. Sabe uma coisa? A gente tem que parar de olhar. Pasme você. Chega de olhar para os sucessos de ontem. Eu estava pensando, pastora, semana passada, 22 anos da nossa igreja, coisa linda. Eu tenho 18 aqui nessa casa. Tem várias pessoas da nossa equipe, do nosso time aqui, maravilhoso. Tantos anos, vendo a mão de Deus, a graça de Deus. Mas o sucesso de ontem também pode ser uma direção para a qual, se olharmos demais, a gente fica, estaciona, paralisa. É fato que é bom, claro que é bom recordar os feitos do Senhor. Salmo 77, verso 11 diz assim, olha que versículo poderoso. Salmo 77, versículo 11. Eu recordarei os feitos do Senhor. Eu recordarei os milagres antigos do Senhor. É bom a gente olhar para trás para recordar o que Deus já fez. Quem esquece o que Deus fez, pode esquecer o Deus que fez. Ei, Ronde, é verdade ou não? Coisa boa quando a gente olha para trás, a gente vê, eu não estou aqui porque eu sou o melhor, eu estou porque a bondade de Deus me alcançou, que a graça de Deus me alcançou. Senhor, quando eu olho para trás, eu vejo que o Salmo 23 diz, bondade e misericórdia me seguirão, elas me seguiram até aqui, Senhor. É a tua graça, não é o meu mérito, é a tua graça, não é a minha capacidade, é a tua graça, não é quem eu sou, é a tua graça. Obrigado, Senhor, obrigado porque na noite escura tu foste comigo, no dia claro tu foste, quando eu passei pelo pico, louvado seja Deus, mas nos mais profundos vales, no mais profundo abismo, o Senhor também estava lá, e o Senhor disse, eu não te largo, eu não te deixo, eu não abro mão de você. Obrigado, Senhor. Esse tipo de recordação inspira. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas o que a gente está entendendo aqui, é o sucesso de ontem que paralisa. Quando? Quando o sucesso de ontem se torna o teto de hoje. Eu vou colocar de outra forma. Escute bem. Vou colocar assim. Muitas vezes a gente para de crescer, porque se contenta com um pouco que já cresceu. De maneira que o inimigo do muito mais é o nosso pouco. O inimigo do nosso muito mais é o nosso pouco. O pouco, a pequena porção, como em Atos 3, aquele aleijado na porta de Formosa, contentando-se com ouro e com prata, quando Deus queria dar para ele um milagre, uma cura. Ele estava ali ainda na expectativa de prata e ouro, ele sempre recebeu, e o pouco que ele sempre recebeu, o escravizou a essa posição de continuar esperando pouco. Deus queria fazer mais. Às vezes é mais fácil sair do nada para o muito mais, do que do pouco para o muito mais. Eu estou pregando nessa hora para pessoas que estão estagnadas como uma estátua de sal, paralisadas como uma estátua de sal na sua vida espiritual, porque você já entregou a vida a Jesus e Deus já fez muito na sua vida, Deus já transformou muito, você já está cheio de Cristo, o suficiente para ir para o céu, mas quem sabe ainda não o suficiente para viver o céu na terra. Eu estou pregando para você, meu irmão, que já está caminhando com Jesus, acha que já deu, chegou, você já conhece, já sabe a liturgia, o começo do culto, como faz, como não faz, você já vem à igreja, já criou uma rotina, já entende que a Bíblia começa em Gênesis, acaba no Apocalipse, você sabe quem é Jesus, você entende as músicas, mas Deus está dizendo, tem mais, tem uma porção maior, tem níveis maiores.
Deus está falando conosco profeticamente como igreja. Nós somos uma igreja que, louvado seja Deus, o quanto o Senhor já fez em nós, através dessa igreja, cada campus, cada estado, cada lugar. Mas eu quero crer e eu quero profetizar que o sucesso de ontem não vai ser o teto de hoje, porque o meu Deus e o teu Deus trabalha com muito mais, tem muito mais. Eu estava pensando sobre o maná. A Bíblia fala do maná. Quando o povo estava no deserto, Deus disse assim: vou prover pão todo dia. Vocês vão sair e logo cedo vão encontrar aquele maná sobre o campo. Era como um orvalho, tornado em pão. O povo ia, animado, pegando o maná. Mas tinha uma observação, uma nota de rodapé. A nota de rodapé era: não pode armazenar. Se guardar o maná para o outro dia, apodrece. Não, mas Senhor, calma aí, a gente já estava fazendo até a despensa, preparando tudo, as tupperwares, para a gente encher de maná logo. É bom que colhe só na segunda-feira, você está entendendo? Que eu já vivi isso, esse negócio de, né, assim que eu casei com a Sarinha, era, vamos fazer a comida da semana, segunda-feira. Até que a gente cansa de viver daquele arroz requentado pela sexta vez. Que a gente diz: Deus tem misericórdia. Nota de rodapé: não pode guardar. Por que, Senhor? Tem que colher. Por que, Senhor? Tem que buscar. Por que, Senhor? Porque não pode armazenar aquilo que eu estou dizendo que você precisa todo dia buscar. Irmão, eu não quero armazenar mensagem, eu quero colher mensagem nova. Ei, como igreja a gente não quer armazenar testemunhos, a gente quer colher testemunhos novos, a gente quer colher experiências novas. Irmão, eu não sei você, mas na minha vida, obrigado Senhor por tudo que Ele já fez, mas eu não quero colecionar coisa antiga, eu quero viver experiência nova, eu quero palavras novas, eu quero direções novas, eu quero testemunhos novos, eu quero ver a mão de Deus na minha vida fazendo coisa nova na minha vida, na minha casa. Se você quer isso, levante a sua mão e diga: eu quero. Eu quero coisa nova. Eu quero declarar e profetizar sobre essa igreja, sobre a nossa vida, uma unção nova do céu, uma palavra nova do céu, uma graça nova do céu, novos sonhos, novos planos, novos projetos. Você não vai viver daquilo que você está guardando. Deus tem muito mais. Deus quer ampliar a nossa percepção, Deus quer ampliar a nossa visão. Oh, glória a Jesus. Enquanto o louvor volta, as luzes se apagam. Quero encerrar com isso aqui. O tempo já está esgotado. Pare de olhar. Pare de olhar para onde, igreja? Pare de olhar para trás. Por último, pare de olhar para aquilo que você deixou em nome do Evangelho. Aquilo que você deixou por causa de Jesus. Pare de olhar. Jesus falou assim, eu encerro com as palavras de Jesus, Lucas capítulo 17, versículo 32. Lembrem-se da mulher de Ló. Olha quem leu a Bíblia, Jesus. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Quando você entregou a sua vida para Jesus, muita coisa ficou aos pés da cruz. Não queira pegar de novo aquilo que ficou na cruz. Não queira pegar de novo aquilo que ficou aos pés de Jesus. Não queira conservar aquilo que Jesus já jogou na cruz. Não queira pegar, manter, reter o que o Espírito Santo está limpando e está lavando da sua vida. Meu irmão, pare de olhar para os ambientes que não te cabem mais, para as amizades, para os lugares, para os caminhos, para as escolhas, para o pecado que não te cabe. Você é uma nova criatura, você é luz do mundo, você é sal da terra. Pastor, tem gente que olha para mim e pensa que eu sou doido, eu sou fanático. Dizem que eu vim para a videira, eu estou com uma lavagem cerebral na minha cabeça. Eu vou dizer como é que você vai explicar daqui para frente para o amigo. Você vai olhar, você vai dizer assim: deixa eu te falar, metáfora para você, querido. Eu estava em uma casa pegando fogo,
anestesiado e dormente, sem perceber que a casa estava pegando fogo e eu ia pegar fogo junto. Até que lançaram uma corda para mim e eu ouvi o grito dizendo: sai para fora. Eu peguei a corda, eu me apropriei da chance, eu me apoderei da oportunidade, eu saí da casa pegando fogo. Eu agora faço parte da turma que está do lado de fora da casa, gritando para aqueles que ainda estão anestesiados dentro da casa: é melhor vocês saírem antes que a casa caia. Então não me chame de doido, de fanático, de obcecado. Eu simplesmente estou vivendo no esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu avanço em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aquilo passou, aquilo ficou. Eu morri com Jesus, eu ressuscitei pelo poder do Espírito Santo. Eu sou dele e ele é meu. Aleluia! Pare de olhar para trás. Você fica olhando para Jesus e para o pecado, para Jesus e para o passado, para estátua de sal, imóvel, passivo, não avança, não progride. Fale comigo: chega de olhar para trás.
Pai, obrigado por esse culto. Leva-nos em tua paz. Que não sejamos mais os mesmos. Chega de olhar para trás. Que o teu amor, que a graça de Jesus e o poder do teu Espírito seja sobre nós, hoje, sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Te dê uma semana maravilhosa, abençoada, cheia dele. Até quarta-feira, quarta do encontro. Que o Senhor te abençoe. Esperamos você ali na área de convivência.